Boa noite, bora conversar? Hoje sobre depressão e ansiedade. Na semana passada eu fiz aqui um encontro com o CVV, com o Centro de Valorização da Vida. É um movimento, é um trabalho voluntário que tem um movimento de escuta. Eles têm uma linha de telefone, 188, você liga e se você está, qualquer que seja a sua angústia, vai ter alguém ali que vai falar com você. Vai ter alguém ali que vai te escutar, sem fazer julgamentos. E durante esse papo, eu fiquei muito mexido. Acho que a palavra é essa. Fiquei muito mexido com alguns depoimentos que eu recebi por direct. Alguns eu nem perguntei. Deixei ali quietinho e fiz uma indicação. Né? Eu pedi, né, que a pessoa entrasse em contato, buscasse ajuda. Porque como é que você ajuda alguém que está em depressão? Você sabe? Você sabe identificar a forma para você poder chegar nessa pessoa? Mas antes... o meu convidado acabou de entrar. Eu já ia falar, ele entrou. Telepatia. Tudo bem. Deixa eu continuar aqui. Mas antes de falar de depressão, eu preciso falar sobre a minha convidada, ela vai ser minha convidada muito em breve, Cláudio. Eu preciso falar da Ana Silvia Rosal. Por que eu estou falando dela? Eu nem sei se ela entrou aí, ela disse que ia tentar chegar para poder acompanhar esse encontro. Beijo, Lili, beijo, Luciane. Eu estava buscando alguém para poder trazer um psicólogo para poder falar sobre depressão e ansiedade aqui. E eu não estava encontrando. E aí a Ana, muito solícita comigo, falou o seguinte: Fábio, eu adoraria, mas eu não vou conseguir estar com você nessa data e nesse horário. Mas eu posso indicar um amigo da minha confiança para estar aí com você. Por que eu estou falando isso? Nessas minhas andanças aqui de Bora Conversar, que já tem 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio que eu tenho feito, eu posso dizer isso com propriedade. Quem quer estar junto, independentemente de agenda, de trabalho, dá um jeito e tá. Porque esse movimento de escuta, esse movimento que uma fala você transforma, uma fala você ajuda, tem os meios de comunicação fazendo essa ponte. E eu tenho percebido nesses profissionais que têm passado aqui comigo. Então, Ana, muito obrigado, tá certo? Cláudio Oliveira é o meu convidado de hoje. Eu vou colocar ele aqui, nós temos muito o que conversar. Eu quero agradecer. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, eu recebi. Então, assim, eu vou tentar responder todo mundo, fazer essas perguntas para ele, tá certo? Quem está chegando e quiser fazer alguma pergunta para o meu convidado, pode ficar à vontade, tá? Tem esse balãozinho com esse ponto de interrogação. Você manda a pergunta que durante o nosso papo eu vou fazer para ele. Bora conversar com o Cláudio Oliveira, com o psicólogo Cláudio Oliveira. Deixa eu chamar ele aqui. Oi, Wallace, meu... Um beijo para você. Ele vai entrar aí. Só um minutinho. Vamos aguardar, o Cláudio está entrando. O tema hoje é depressão e ansiedade. Você provavelmente conhece alguém que já teve. Você provavelmente... Ansiedade. Você sabe identificar o que é uma crise de ansiedade? Olha, o Cláudio não conseguiu. Vou chamar ele de novo. Não entrou. Cláudio, vamos de novo? Não foi. Por que o Instagram faz isso, hein? Por quê? Vamos lá, vamos ver se ele vai de novo. Tô chamando. Não tem uma vez que eu entre para fazer o Bora Conversar e que o meu convidado eu consiga chamar ele de pronto. O Instagram sempre faz alguma coisa. Não foi, Cláudio? O que está acontecendo? Você está conseguindo me ouvir? Me dá um alô aí, Cláudio. Porque aqui deu ok para te convidar. Só que eu não estou conseguindo te chamar. O que eu vou fazer agora, minha gente? Aqui está mostrando, ó, Cláudio convidado. Vamos de novo. Não vamos desistir. O Instagram faz isso no início, eu já estou acostumado com ele na hora do editorial. Por isso que eu estou mais sucinto com o meu editorial, porque ele sempre faz isso. Cláudio, entrou. Olá, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Muito obrigado por você ter aceitado conversar aqui comigo. Agradecer a Ana, que fez essa ponte para a gente estar aqui junto. Cláudio, você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Então vem cá, meu querido, se apresente, por favor, para a gente. Você fala de onde? Como é que onde fica o seu consultório?
Como é que foi esse período de isolamento aí para você, com o seu trabalho presencial? Você começou a fazer atendimento online? Fala um pouquinho de você, Cláudio, por favor. Bom, eu sou psicólogo, eu sou psicanalista, eu sou mestre em psicologia clínica, eu trabalho em consultório, né? O consultório acabou migrando para minha casa, né? Há um ano e meio aproximadamente. Eu tenho trabalhado muito pouco em consultório, muito pouco mesmo. Os pacientes, a maioria, optaram, né, por atendimento online. E foi uma adaptação que eu posso te falar que exigiu, né, de mim, dos meus pacientes, e eu acho que mostrou também que o trabalho pode acontecer, né? O trabalho pode acontecer e que a gente se adapta. Eu acho que essa foi uma aprendizagem importante, tá? Para minha clínica, para mim, para os meus pacientes. Tá. Cláudio, eu falei aqui no início, na semana passada, eu fiz um encontro aqui, um Bora Conversar com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E é um trabalho voluntário que existe há mais de 50 anos e que eles exercem esse poder desse movimento de escuta, né? Nesse momento que, principalmente nesse período que nós estamos passando, eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que tem sido aí para você nesse período de isolamento, onde os sentimentos, eu acho que eles ficaram mais aflorados, não sei se é isso. Como é que foi para você nesse período? O que você notou aí no seu atendimento? Teve mais gente com crise de ansiedade, com sintomas de depressão? Como é que foi? Como é que tem sido? Eu acho interessante que você citou, né, o CVV, porque eu acho que o CVV teve, né, um papel muito importante para a gente chegar nisso que a gente tem hoje, que é o atendimento online. Né? Eu acho que o CVV é o pai do atendimento online e eu acho que é um trabalho que tem uma importância significativa para a saúde mental, né? Porque ele faz uma primeira oferta de escuta, né? Faz um trabalho de apoio que pode dar uma sustentação no momento de crise para uma pessoa e que a partir daí ela pode, né, encontrar algum atalho para cuidar da sua saúde mental, né? Então acho que tem um valor fundamental nesse sentido, né? De ser ali naquele momento, muitas vezes de um desespero, que a pessoa opta, né, em ter aquela escuta ali, né? E saber para quem ela pode ligar, né? A quem ela pode acessar. Com relação à tua pergunta, eu acho que a ansiedade, ela foi algo, sim, que eu notei, né, uma prevalência maior, né, por conta de toda a imprevisibilidade que se tinha, né? Eu acho que a vida das pessoas, ela mudou, né, de um dia para o outro, basicamente, né? Eu me lembro muito de uma situação que eu cheguei para atender no meu consultório e tinha um comunicado que a partir da segunda-feira da outra semana eu não poderia mais receber presencialmente os meus pacientes, né? Então essa surpresa, né? Eu acho que a ansiedade, ela muitas vezes é uma resposta a uma situação de surpresa, desagradável, né? De um trauma, enfim, de alguma coisa que pega a gente sem a gente estar preparado, né? A gente vinha ali de um final de ano, de um carnaval, e, né, uma quinzena depois as pessoas foram ali ouvindo falar de morte, reclusão, não podendo mais acessar os seus amigos, não podendo acessar os seus parentes, tendo que conversar com as pessoas por meio de vídeo, né, saindo do trabalho achando que voltariam dentro de uma semana, de 40 dias, e voltaram um ano depois, né? Meses depois, quando voltaram, né? Então, isso exige, né, que a pessoa elabore isso, né, que ela dê um sentido para isso. Então, eu acho que as pessoas procuraram, né, no espaço da terapia, falar sobre isso, né? Então, eu acho que é um espaço privilegiado. Você sabe, Cláudio, que aconteceu a mesma coisa, né? Fui trabalhar, aí falou, olha, vai para casa e depois não voltei mais.
e eu moro sozinho. E eu me peguei, ali eu percebi que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Você até me corrija se eu estiver errado, viu, Cláudio? Porque eu comecei a andar de um lado para o outro aqui em casa e não conseguia parar. Eu falei, gente, e uma angústia, porque o que eu estava começando a entender do que estava acontecendo? Uma coisa é você dizer assim, olha, eu vou ficar em casa, eu não quero sair, vou tomar meu banho, vou curtir minha casa. Uma outra coisa é você não poder sair, você tem que ficar em casa. Então eu acho que quando caiu isso assim, a ficha, o que está acontecendo? Sabe, entrei meio que no desespero. Aí, assim, eu conversei com amigos, era o que tinha no momento, né? Comecei a fazer aquela chamada de vídeo, comecei a conversar, ouvindo o que o outro estava sentindo, ouvindo o que o outro estava passando. Eu fui me acalmando, fui me tranquilizando. Inclusive, nasceu o Bora Conversar, esse projeto que eu faço aqui, Cláudio, dessa crise que eu tive. Porque eu falei assim, Uhum. não, vamos chamar as pessoas para conversar, vamos ouvir o que elas estão passando, o que elas estão sentindo. Então, foi daí. Então, assim, foi um esteio, foi um afago que eu recebi. Mas cada um tem uma reação, né, Cláudio? Eu queria que você fosse muito didático agora, Cláudio, para gente. O que é depressão? Como é que eu identifico a depressão? Talvez a gente está falando aí de outra pandemia, né? Se você quiser imaginar, né? Até a última vez que eu peguei algum dado estatístico, a gente tem 300 milhões de Sim. pessoas com depressão, né? O nosso país tem uma prevalência acima da média, né? A gente tem muitas pessoas com depressão, né? E se você pedir uma definição para mim, eu acho que é o mal do século, né? A gente tem uma quantidade maior de mulheres, né? Onde aparece uma prevalência no sexo feminino, na faixa aí dos 55 aos 65, um pouco acima, 65, de 55 aos 65 anos, um pouco para cima, né? Então, esse é um quadro, esse é um panorama, né? Mas se você pedir uma definição, eu acho que é o mal do século. Agora, se você parar para pensar, eu acho que a pandemia, para muitas pessoas com depressão, ela acabou sendo um alívio, né? Porque ela autorizava aquela pessoa a poder ficar em casa um final de semana sem se sentir culpada por não ir visitar a família, um parente, por não ir a uma festa de aniversário, né? Por poder ficar de pijama deitada na cama, porque o entorno favorecia. Né? Olha, o que você está me dizendo, alguém escreveu aqui, Cláudio, eu não estou conseguindo ler o nome, mas disse o seguinte: eu tinha feito desmame de antidepressivo, mas agora, há pouco tempo, tive que retomar. Eu acho que está muito dentro disso, né, Cláudio? Uhum. É a tristeza, porque a depressão e tristeza, qual é o vínculo entre elas, o Cláudio? A É, eu, tristeza que leva à depressão? eu acho que essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente tem que ter muita clareza para a gente não patologizar aquilo que não é da ordem da patologia, né? Então, eu acho importante a gente entender que a tristeza ela é importante e ela não tem que ser medicalizada, né? Ela tem que fazer parte da vida da gente, como faz parte a alegria, né? Então, nesse sentido, eu acho que também a gente não pode querer ter uma sociedade toda eufórica, vamos dizer, né, maníaca, todo mundo pulando o tempo todo, né? A gente sabe que às vezes é importante que se viva a tristeza, né? Quer dizer, você, por exemplo, não vai tratar uma pessoa que está no processo de luto, e eu vou entender aqui luto não só quando se perde alguém, né, um ente querido, mas luto, situações da vida da gente exigem um trabalho de luto, né? Quando você sai de um trabalho, quando você, enfim, termina um relacionamento, enfim.
lutos vão deixar a gente entristecido, né? E você não precisa medicalizar um trabalho de luto, né? Agora, um luto mal elaborado pode levar a uma depressão. Ah, e isso pode ser, como nos exemplos que você acabou de dizer aí, quando você perde emprego, quando você termina um relacionamento, quando você perde alguém muito importante, né? Morre alguém muito importante da sua família, enfim. Pode culminar, então, em depressão. Pode, porque o luto, né, o Freud já falava isso em 1917, num texto que na minha opinião, é um dos textos dele que eu mais gosto, que é o Luto e Melancolia. Né? Vamos pensar que a melancolia ela vem de um luto não realizado satisfatoriamente. Né? Quer dizer, é justamente a fixação que se tem, né, naquele objeto que não é possível abandonar, que vira o patológico. Né? É não poder dizer adeus para aquilo, é não poder se desligar, né? E aí fica naquele processo que pode durar uma vida, né? Pode durar uma vida e aquilo, né, levar a pessoa a um processo de deterioração psíquica, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu queria agradecer as pessoas que estão chegando aqui para o nosso papo. Dizer que tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Cláudio, fica à vontade, manda, porque vai subir aqui, logo vai sinalizar aqui e eu vou fazer a pergunta para ele. Um beijo, Austin, um beijo, Emerson. Minha querida Cristina Barros está por aqui. Muito obrigada, viu, Cris? Cláudio, como é que eu consigo, para poder ajudar, eu identificar, como é que eu começo a identificar, olha, isso pode ser depressão. O que eu posso, o que me vai ser sinalizado, assim, de primeira, assim? A gente tem, né, o pessoal da psiquiatria, né, costuma ter uma série vamos pensar assim, campos que eles avaliam, né, de uma pessoa para chegar a um diagnóstico, né? Então, por exemplo, como é que está a alimentação, a alteração quando se tem depressão, né? Então a pessoa ou não come nada ou come demais, o sono, né? Ou a pessoa perde completamente, ou dorme muito, o prazer, né? Como é que está o prazer nas atividades, o desejo, né? O deprimido não encontra desejo, prazer nas coisas, né? É uma patologia que o desejo está minado, que o prazer está minado, né? Então não há muito aquele colorido que as atividades poderiam ter, poderiam despertar, aquilo está apagado, né? E isso é avaliado dentro de um contexto, né? Dentro de uma entrevista e a partir daí você levanta essa hipótese e encaminha um tratamento mais específico para uma depressão, né? Agora, sempre você avalia, né? Eu acho muito importante avaliar o quantitativo, né? É isso, né? Quer dizer, eu penso que todo ser humano tem os momentos de tristeza, né? Pode ter um núcleo mais depressivo, que em algum momento esse núcleo está, vamos dizer assim, mais aflorado. Mas, Agora, Cláudio, desculpa te interromper, mas quando você está falando isso, me remeteu aqui a um exemplo. De novo, se eu estiver falando bobagem, você, por favor, pode me corrigir. Fica tranquilo, fica tranquilo. Opa. Mas eu acho que sempre tem algum sinal. Eu vou dar o exemplo. Uma vizinha minha, tem anos isso, Cláudio, 21 anos, ela começou a ficar muito quieta, ela sempre foi quieta. Aí é que tá você observar, né, ter esse feeling. Ela sempre foi muito quieta. Só que ela começou a ficar mais. Tipo, ela já não ficava mais no portão, ela só ficava em casa. E a mãe dizia o seguinte, depois que aconteceu o fato que eu vou dizer já, falava assim, mas sempre foi o jeito dela. Aí eu pensei, mas será que não faltou um olhar mais atento? Porque o que aconteceu? Até hoje não se sabe o motivo. Ela tomou uma quantidade de medicamento e
foi embora. E a pergunta nossa, né, dos vizinhos, foi: mas para a gente não tinha nada aparente ali, ela foi se fechando. Quer dizer, não estou querendo culpar, nem jogar a culpa para cima de ninguém, não é isso. Mas será que em casa ninguém percebeu esse silêncio? Porque o silêncio ele se torna preocupante quando você vai se fechando cada vez mais dentro dele. Não é Claro. isso, Cláudio? Claro, então, mas esse apagamento, né, é um pouco o que a gente estava falando aqui, né, que você tem um apagamento que ele vai aumentando, que ele vai intensificando, né, o que eu, na verdade, estava te colocando, Fábio, é que a gente tem um núcleos, talvez, né, da própria essência da gente, né, onde um momento triste, onde você fala assim, nossa, eu acho que eu estou nessa fase mesmo mais entristecido, onde eu estou mais recolhido, aquele momento onde a pessoa se recolhe, até para fazer um luto, por exemplo, né? De você falar assim, não, nesse momento eu estou precisando lidar com essa questão familiar, pessoal, profissional minha, mas é lógico, esse recolhimento, ele tem um limite, né? O que eu estava querendo te falar do quantitativo é isso, né? Se a gente pensar num espectro, você pode caminhar da saúde para a doença. Eu estou dizendo que a gente não tem uma saúde, nem uma doença plena, posta, mas que a gente caminha nesse espectro. É uma leitura que eu acho que aí ela não patologiza, né? E ela tenta mostrar para a gente, né, que saúde e doença é uma questão quantitativa. Né? Então, se você pegar, por exemplo, por que eu te falo isso? Porque senão qualquer processo de entristecimento ou um momento em que a pessoa está recolhida, para até lidar com uma questão interna, vai se patologizar e a pessoa tem que viver eufórica. Né? Porque uma pessoa que está eufórica, ela não está bem também. Né? Tem pessoas deprimidas que ficam hipomaníacas. Né? Que é aquela pessoa que está hiperagitada, hiperelétrica, e ela está mascarando uma depressão. Né? Porque a gente também tem depressão na base de outras patologias também. Tá? A gente tem, muitas vezes, a depressão, né? Ela está na base de outras patologias, e a gente também tem algumas outros quadros. Na verdade, eles estão ligados a uma depressão subclínica, vamos dizer assim, né? Então, você pode pegar, às vezes, uma pessoa que está com um vício, né? Vamos pensar numa toxicomania, a pessoa está com uma base de depressão ali. Né? Uma hipocondria pode ter uma base depressiva. Né? Se você pegar, por exemplo, né? Às vezes um toque, né? Se a gente for pegar uma nomenclatura mais psiquiátrica, às vezes tem uma base depressiva. Né? A depressão, ela é hereditária? Ou pode ser hereditária ou não? Então, essa é uma questão, né, que o pessoal, durante muito tempo, se correu atrás dessa... Era uma busca, né, grande por essa descoberta, né? Existe o gene, porque eles partiam do princípio que na família você tinha muitas vezes mais de um caso, né? O pai depressivo tinha filhos depressivos, né? Mas a gente pode pensar também, Fábio, que você tem um ambiente, né? Um ambiente muitas vezes familiar é favorecedor, né? É um ambiente mais adoecedor, vamos dizer, o adoecido, né? O que se tentou também muito buscar e alguns estudos levantaram essa hipótese, se tentou muito chegar a essa conclusão muito para achar que era algo só da ordem do neurotransmissor. Então, sendo genético, a gente aumenta a serotonina e ok, aí a pessoa está curada. Né? E a gente sabe que não é assim, não é tão simples assim. Eu acho que o ser humano, ainda bem, ele não é tão simples, ele não é reduzido a neurotransmissor, né? O ser humano é muito mais complexo do que isso, né? Então, existem neurotransmissores, sim,
eu não vou falar né, uma banalidade aqui para você, para uma série de pessoas que estão nos escutando, né? Os psicofármacos são uma conquista, eles são muito úteis, eles melhoram a qualidade de vida de muitas pessoas, embora haja muita prescrição sem critério. E eu acho que isso é um ponto importante, né? Um paciente bem medicado, ele leva vantagem dessa prescrição, mas tem muita prescrição mal feita. Eu vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, tem médico não psiquiatra que dá diagnóstico de depressão para paciente e prescreve medicação que não é uma medicação mais apropriada para aquele paciente. Caramba. Né? Então, a gente sabe que em todas as áreas a gente tem profissionais e profissionais, né? Então, eu já né, soube de casos de paciente que acabou sendo diagnosticado por médico de uma outra especialidade que diagnosticou como depressão e prescreveu, por exemplo, benzodiazepínico para um paciente com depressão, que não é o melhor remédio. E não, né, nesse sentido, né? Então, vamos então encaminhar para um profissional que vai poder prescrever algo mais, vamos dizer, mais razoável, mais adequado, né? Com menos efeito colateral, que vai beneficiar o paciente, vai dar mais qualidade de vida para ele. E, sobretudo, eu acho importante te falar isso, né? A gente sabe, existem estudos hoje que dizem que aliar a psicoterapia à medicação dá um efeito muito melhor do que isoladamente só o uso da medicação. Sim. Eu acho que chegou até uma pergunta aqui, Cláudio, do Samuca. Eu acho que tem a ver com o que você falou aí. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Em que medida os processos psicoterapêuticos podem potencializar um tratamento médico do quadro depressivo? Tem a ver com o que você falou, né, Cláudio? É o poder recontar a história, né? Poder recontar a história. Aquela ideia de você poder resgatar para dar um outro destino. Fazendo uma metáfora aí, é quase como poder pegar o armário, fazer aquela arrumação no armário e poder pegar a roupa velha e poder levá-la para doação. Né? Poder se livrar de alguma coisa, né, que está ali ocupando um espaço que, enfim, liberar espaço, dar né, uma outra configuração, né? Fazendo essa metáfora, mas é quase isso, né? Poder ressignificar a história. Tá certo. Eu estou vendo aqui a Ana entrou. Ana, um beijo, viu, minha querida? Muito obrigado pelo Cláudio estar aqui comigo, porque foi ela que fez essa ponte. Então, muito obrigado, viu? Cláudio, a depressão, ela tem cura? Eu acredito que sim, né? Se a gente pensar em cura, bom, a cura é uma questão interessante se a gente pensar o que é cura para psicanálise, o que é cura para psiquiatria, né? O que é cura para medicina, né? Cura para medicina é, né, o alívio dos sintomas, a extinção do sintoma, né? Para psicanálise, né? Se a gente pensar na psicanálise, lidar de um outro jeito com aquilo, né? Quase como você faz um trabalho de dar um... Né, você faz uma mergulho para dentro de si, né? Você faz uma expedição para dentro de você e você passa a lidar com aquilo de uma outra forma, né? Que inicialmente você estava aí chamando de sintoma, né? Um sintoma para psicanálise é alguma coisa que é a partir dele que se trabalha, né? É a partir daquele sintoma que se trabalha, que se produz, que leva o sujeito para um consultório, para um divã,
que faz o sujeito falar daquilo e entrar em contato com a história dele, com o mundo interno dele, né? E eu acho que a ideia de uma cura, eu acredito, eu já vi na minha experiência pacientes que melhoram muito a partir de um tratamento que tem um começo, tem uma continuidade e tem uma boa qualidade de vida, assim. E a depressão você pode ter recaída, não é isso, Cláudio? Sim, Né? Você sim. pode. Por isso que eu te fiz a pergunta de se ela tem cura, porque eu já vi casos da pessoa ela viver durante um período muito bem, nem usar medicação nenhuma, nada, e de repente ter uma recaída e voltar. Aconteceu alguma coisa, como nós falamos lá, citamos no início, na vida dela, e ela tem uma recaída. Mas aí, Fábio, eu penso que a psicoterapia faz a diferença, né? Porque a psicoterapia pode ajudar a pessoa a sinalizar que naquele momento, justamente ela está vivendo algo que é a pedra no sapato dela. E ali ela pode adoecer de novo. Né? Ela sente o cheiro, ela sente a fumaça. Né? Então, nesse sentido, é isso que você falou. Ela pode voltar enfim, a ter um novo episódio depressivo, sim. Né? Mas ela vai se dar conta do que está acontecendo com ela. Né? Acho que esse é o efeito da terapia. Né? É poder perceber, não, se eu estou vivendo isso, eu acho que aqui eu vou ter problema. E aí buscar algum recurso interno ou buscar retomada da terapia para tratar, para lidar com aquilo. Sim. A hora passa rapidinho, né? Aqui eu já estou vendo, já são 8 horas e 42 minutos. Eu tenho perguntas aqui, as perguntas das pessoas que enviaram lá na caixinha lá no Instagram, mas eu queria te perguntar também, a gente não falou nem de ansiedade aqui direito. Quando é que a ansiedade, Cláudio, e chegou mais uma pergunta aqui, eu vou fazer também. Cláudio, quando é que a ansiedade ela se torna preocupante? Porque assim, você ficar ansioso porque, sei lá, vai ter o seu primeiro encontro, ok. Você fica ansioso para uma entrevista de emprego, ok. Né? Agora, quando é que essa ansiedade ela se torna você fica, opa, tem alguma coisa errada. É quando ela começa a te limitar, não é isso? Isso, exato. Né? Essa ideia, acho que você captou bem o que eu tentei transmitir, né? A ideia do quantitativo. Sim. Né? Eu acho que o Covid, por exemplo, fez a gente viver essa experiência. Né? Por exemplo, a gente... Bom, quem não ficou ansioso ao saber que tinha um vírus da porta da nossa casa para fora, né, que podia causar um monte de complicação e podia levar as pessoas a óbito, né? Sim. Então, nesse sentido, né, a ansiedade ela é protetora, enfim, né? E tem ansiedades, eu acho, que se a gente pensar na Covid, a Covid despertou na gente ansiedades muito primitivas, né? De morrer, né? De angústias, né? Intensas assim. Né? Agora, eu acho que a ansiedade ela está na base de vários quadros também, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, né, no pânico, né, nas fobias, aí você tem uma base, né, ansiosa importante. E eu acho que, eu não sei se eu te falei isso, mas é muito comum a gente ter ansiedade junto com depressão. É muito comum a gente ter quadro mistos, né, depressivos e ansiosos. Não sabia, viu, Cláudio? Então, a ansiedade, ela pode te levar à depressão, é isso? E a depressão, a ansiedade, né? Então, elas estão, digamos que, entrelaçadas. A gente fala, né, que é um quadro que caminha junto, né? Em muitos casos, né? E eu até te falo que é por isso que muito quadro ansioso é tratado com antidepressivo. Sim. Muito psiquiatra prescreve antidepressivo para paciente ansioso.
Olha, não sabia desses dados, viu, Cláudio? Chegou uma pergunta aqui, que é do Washington. Ele pergunta se. Eu vou colocar aqui para você, peraí. Ele pergunta o seguinte, eu já coloquei aí. O doutor poderia falar um pouco sobre o ciclo de repetição e autossabotagem nos indivíduos? Acho que é uma pergunta, né, vamos dizer assim, muito freudiana, né? É, você se auto-sabotar, quem nunca, né? A gente já começa por aí, em algum É, momento. eu acho que essa é uma pergunta, né, que leva muitas pessoas a psicanálise, né? Eu acho que a psicanálise vai justamente levar a pessoa a pensar sobre isso, né? Eu acho que o que me faz gostar muito, né, da psicanálise enquanto ferramenta para trabalho é que ela vai sempre pensar essas questões na história daquela pessoa, que nunca é igual a de uma outra. Exatamente. Né? Eu acho que é muito comum, né, as pessoas terem aquele eterno retorno do mesmo. Né? Nossa, quanto mais eu fujo, mais eu me encontro de novo com aquilo. Né? E aí pensar o que está acontecendo, né? Qual que é a implicação sua com aquilo, o que a sua história tem a ver com aquilo. Eu acho que isso dá uma boa base para um trabalho, né? Então, acho que dá um bom pano para manga, né? Então, vamos, Washington, fica a dica. Já ficou a dica aí para você, tá certo? Eu vou começar aqui a fazer as perguntas, tá, Cláudia, do pessoal Claro, que claro. enviou, tá bom? A Aline Torres, ela pergunta o seguinte: o que a família pode fazer para ajudar a pessoa deprimida a sair da crise mais depressa? Dá atenção. Eu já respondi. Desculpa. Essa pergunta, Fábio, ela é muito boa. É, O que eu acho que dá para falar é o que, por exemplo, a família pode não fazer, né? Que é essa ideia de dizer para a pessoa, né? Não, mas você tem tudo, né? Ou achar que é uma insuficiência da família, né? Achar que é uma falta de amor para com quem está do lado, né? Não é, porque isso agrava a culpa, né? Porque o depressivo carrega muita culpa. E o, muitas vezes, se falar para o cara, olha, você tem tudo e você tá desse jeito, é deixar, né? É jogar mais fermento na massa, né? Então, por exemplo, respeitar aquele momento, né? Oferecer, quer conversar, quer a minha presença, estou aqui, sem né? julgamentos, né? Só fazer aquele movimento da escuta, sem julgar, escuta. Estou aqui, estou junto, precisando de mim, né? Mas essa ideia, né, não é falta de fé. Eu acho que tem muito essa ideia hoje, né, de que a questão religiosa pode, né, resolver, para algumas pessoas até resolve, não nem vou problematizar isso aqui, né? Mas não é falta de fé, não é falta de amor, né? Não é uma insuficiência da família, né? É uma questão daquela pessoa mesmo. Né? Sim. O Fábio Bezerra, ele pergunta o seguinte: o que se pode fazer? Também é boa pergunta, Cláudio. O que se pode fazer neste mundo moderno para não cair em depressão? É pergunta do, né? Merece um estudo essa pergunta dele também, É a né? pergunta de US$ 1 milhão, né? É. Fábio, você sabe que tem um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, que ele tem uma ideia que eu gosto muito para pensar, porque eu acho que a gente tem que pensar o porquê que nós estamos vivendo uma pandemia de depressão. Né?
que acontece, né? Que é isso, né? O Covid a gente sabe o que aconteceu, temos ideia, né? Temos uma boa hipótese para o que aconteceu, né? Mas a depressão, o Byung fala isso, né? Ele fala que numa sociedade onde nada é impossível, né? Na verdade, não. Ele fala assim, que numa sociedade onde tudo é possível, pode haver uma doença onde há impossibilidade absoluta, né? Então, nesse sentido, se a gente pensar que a gente vive o capitalismo deu para gente, né? O neoliberalismo dá para gente essa ideia de que você tem que ser o auto empresário, né? Você tem que ser fitness, você tem que se alimentar bem, você tem que ser malhado, você tem que ser hiperantenado, você tem que ser descolado, você tem que manjar de informática, né? Então é isso, né? E aí tudo que você quer você pode ter, né? Tudo é possível, né? E aí a depressão é a patologia da impossibilidade. Eu não posso nada. Né? Então, nesse sentido, e eu acho que existe toda uma pressão de performance, né? O tempo todo a gente está sendo demandado a performar, né? E Nós somos mais. bombardeados a todo momento, né, o Cláudio? Todo momento. Dentro de tudo isso aí que você citou como exemplo. É verdade. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, né? Outro dia eu vi um sketch de humor, o cara mandando o Rodrigo Hilbert parar com a. Ele pedia para o Rodrigo Hilbert parar de aparecer na televisão, né? Falando assim, o cara constrói a capela, cozinha, tem uma mulher bonita, pega a onda. Assim, né? É uma autoagressão, né? Olhar o Rodrigo Hilbert na televisão, né? Sim. Que é isso, né? Provavelmente ele tem as questões dele, ele tem as dificuldades dele, né? Mas parece que isso fica fora o tempo todo, né? Porque se vende um ideal, né? Um ideal de tudo que é para consumo, né? Porque esse ideal ele sempre está acessível desde que você queira consumir, que você queira comprar, né? E aí a depressão aí é o substrato para a depressão, né? Sim, já é um ingrediente ali, não é, que pode desencadear uma depressão. A Tânia Moura, ela está pedindo dicas. Ela fala assim: eu queria dicas para lidar com ansiedade. É possível dar dicas, Cláudio? Olha, eu falo, né, dicas, eu acho que a dicas sempre muito individual, né? Mas, Cada um tem um jeito de lidar com cada situação, né? mas experimentar, Fábio, eu acho que assim, né, situações que são situações que lhe acalmam, né? Então, a pessoa poder perceber, por exemplo, o que pode dar mais tranquilidade a ela, né? Fazer uma visita, fazer uma atividade manual, fazer um esporte, né? A psicoterapia, meditação, tem muitas pessoas que estão, né, aderindo a práticas de meditação. Então, nesse sentido, cada um, né, a cada um cabe buscar o seu caminho, né, o seu recanto, a sua paz, né. Então, por exemplo, pessoas falam, e viajando, né, eu me tranquilizo. Né? Então, procurar, né, mais momentos onde você possa pegar uma estrada e fazer uma viagem onde você vai, por exemplo, se tranquilizar. Praticar atividade física me tranquiliza, diminui a minha ansiedade. Né? Ler diminui a minha ansiedade. Então, nesse sentido. Eu tenho uma amiga, jornalista também, Mona Dor, que ela, nesse período de pandemia, ela começou a praticar um exercício de respiração, agora é pranayama o nome. Pranayama. E que ela disse que assim, foi uma fuga que ela teve assim, um esteio.
naquele período para ela, porque era onde ela conseguia se desconectar, ela se desligava daquilo e voltava, ficava bem. Foi o que ajudou e tem ajudado ela nesse período. Eu acho que é isso, cada um buscar encontrar aquilo que vai te fazer bem, né? Que vai Eu te já acalmar, que escutei, vai te desacelerar. eu escutei relatos de pessoas, né, que desenvolveram uma super calma fazendo comida, né, com a Sim, culinária, né? Então, é verdade. Eu, eu também tive uma fase que todo dia eu fazia bolo. O pessoal me ligava, meus irmãos falavam, o que que é isso? Você vai, é boleiro agora? O que que é? Mas não é, o Cláudio. Quando eu estava fazendo bolo, eu me acalmava. Aquele período que eu estava ali, eu estava desconecto daquilo, tudo que estava acontecendo, que estava me deixando preocupado, irritado, eu estava ali. Então, todo dia eu fazia. Teve um dia que eu fiz dois. Aí o pessoal começou a me ligar, o que que é isso? O Alessandro Campos, ele pergunta o seguinte, Cláudio, ansiedade tem cura? Ansiedade é doença? eu acho que, como a gente, né, falou, no limite, né, de quando se perde a qualidade de vida, né, quando compromete, né, o teu dia a dia, a tua rotina, as tuas atividades básicas, né, você não consegue dormir, você não consegue comer direito, aí eu acho que ela está fora do que a gente pode considerar suportável. Né? Agora, é lógico, entender que tem momentos em que você vai estar mais ansioso. Né? Se a gente pensar, o cara vai lá entregar o trabalho da pós-graduação dele, o TCC, a dissertação do mestrado, né, a tese de doutorado, né? Ele vai ter avaliação de desempenho do trabalho dele, né? Aí, claro, né, são momentos onde você vai estar num patamar um pouco maior, mas entender que quando aquilo compromete o teu dia a dia, as tuas atividades, aí talvez esteja num nível mais patológico, mas ela numa quantidade que te mobilize, né, tem o seu efeito, vamos dizer, constitutivo, né, que a gente pode falar assim, né, do próprio ser humano, né. Uhum. E cura, eu acredito que tenha também, né? Eu acredito que dá. A gente está falando um pouco disso, né? Não só pela via da medicação, né? A pessoa às vezes aprende a lidar com as ansiedades, né? A fazer um trabalho também de autorregulação. Eu acho que a pessoa, quando ela faz um trabalho de autoconhecimento, depois de um tempo ela começa a perceber o porquê que ela ficou muito ansiosa frente a uma situação e ela Por que que passa aquilo acaba despertando isso, né? Uhum. e busca estratégias, né? Então, por exemplo, não, eu estou ansioso por conta dessa situação. Bom, o que, que eu posso fazer numa situação como essa que costuma me fazer bem? E recorre a isso. Eu acho que a pessoa vai se automodulando. Né? Sim. Essa pergunta aqui também eu achei muito interessante. É do Vinícius Lima. Ele pergunta o seguinte: ansiedade e medo, estão sempre associados? Olha, Vinícius, eu acho que o medo ele é alguma coisa que tem um objeto mais definido. Né? Medo de barata. Né? A pessoa sabe o que é o medo. Né? Aquilo ali vai te dar problema. Né? Você já É, identifica. a ansiedade é uma coisa, às vezes, mais sem um objeto, é uma coisa, às vezes, mais indefinida, assim, né? Uhum. Tá. Para a gente fechar aqui, a pergunta é do Mauro Torres. Ele pergunta o seguinte: qual é a diferença entre a ansiedade e o estresse? Boa. O estresse, eu acho que ele é uma condição, né, a partir de um excesso, né? Um excesso de demanda psíquica, emocional, física, né? Por exemplo, né, estresse de trabalho, estresse de atividade física, está sobrecarregado, e eu acho que ele pode levar a pessoa a desenvolver uma ansiedade. Né? Ele pode ser um desencadeador de ansiedade, situações de muito estresse. Tá? E ele pode virar aí Entendi. Cláudio,
como te agradecer, viu? Muito obrigado por você ter aceitado passar aqui essa próxima hora. Acho que você esclareceu, uma coisa que eu gostei, você é didático, né? Você explica, é simples e objetivo. Tá ali. Isso é muito bom, né? Porque eu acho que o silêncio, quando a gente falou lá de ficar quieto, de às vezes você ter alguém em casa e você não se sente à vontade de falar, de contar para aquela pessoa, né? Eu acho que aí entra o lado positivo até da rede social, dependendo daquilo que você busca, de como você faz essa busca, é até muito positivo, né? Então, muito obrigado a todo mundo que chegou aqui, que ficou. Cláudio, se a gente quiser te encontrar, como é que eu faço? É pelo telefone, pela rede social? Dá seu recado aí pra gente. Quem quiser entrar em contato comigo pode usar esse canal, né? Esse endereço aqui do Instagram, tá? E aí eu passo um contato mais pessoal meu para a gente aí uma forma de contato. Perfeito. Eu vou colocar depois, quando eu for postar, eu vou colocar o seu contato direitinho. Cláudio, então, muito obrigado, viu? Muito mesmo, que a gente possa se encontrar outras vezes. Com certeza, Fábio. Até a próxima. Um abraço. Um abraço, boa noite. Todo mundo que ficou aqui com a gente. Muito obrigado. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.